Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammografiologic, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente, referência também em mamografia. A Unimed Campos está cuidando ainda melhor do seu coração. O Espaço Viver Bem Cardiologia foi pensado para oferecer um atendimento cardiológico especializado, além de exames como eletrocardiograma, mapa, teste ergométrico e outros. A unidade fica na Rua Barão da Lagoa Dourada, 418 Pelinca. E você pode fazer seu agendamento pelo telefone 22 3513 1498. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 19 de março de 2026, começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo também pelo Face, pelo YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV no YouTube. Só dar uma dica aqui para você que acompanha sempre, vai lá no canal da Folha FM, segue e marca o sininho. Toda vez que a gente subir um vídeo lá, você vai receber aí a notificação. Então é só fazer esse procedimento, marcou o sininho lá, você já vai receber a notificação da Folha FM que a gente está ao vivo ou qualquer vídeo que seja postado ali naquele canal. São 7h06, muito bom dia, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Cláudio Nogueira e a gente começa mais uma edição do Folha no Ar, trazendo as principais informações de hoje de Campos e região e a previsão do tempo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, Campos pode ter chuva hoje só no fim do dia. Há uma previsão de virada de tempo aí para os próximos dias, mas para hoje a previsão diz ainda de Campos com temperatura de 32 de máxima, 23 de mínima, agora faz 25 graus, a possibilidade de chover existe e é no fim da tarde de hoje. Quinta-feira, 19 de março, com Aloysio Abreu Barbosa e com Everton Luna na bancada. Hoje este Folha no Ar vai conversar excepcionalmente a partir das 8 horas, por conta do deslocamento que está fazendo agora. Vamos conversar a partir das 8 horas então com o pastor Henrique Vieira, deputado federal, pré-candidato à reeleição, teólogo, sociólogo, historiador, ator, escritor e pastor da Igreja Batista do Caminho. Everton, por gentileza, depois fecha seu microfone aí, por favor. E você vai acompanhar neste primeiro bloco do programa, então, um debate aqui, um painel sobre vários temas, vários assuntos que a gente vai falar agora. E a partir das 8 horas, ao vivo com a gente, então, o Henrique Vieira, que é pastor, deputado federal, tem uma agenda hoje em Campos, né, e vai conversar com a gente daqui a pouco. Os temas de hoje que vamos conversar com o deputado: Estado laico, identitarismo e o reflexo eleitoral. E também, baseado nas últimas pesquisas, o pleito a presidente, governador, senador e deputados. Então, só confirmando, daqui a pouco, a partir das 8 horas, com o deputado que já está a caminho de Campos. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e também vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem, e RadMed Diagnósticos por imagem, sempre à frente.
Nas manchetes de hoje do portal folha1.com.br, em destaque, e nós vamos comentar daqui a pouco, junto com o Aloysio Abreu Barbosa e com o Everton Luna, a decisão do ministro Luiz Fux, que suspende regras da eleição indireta ao governo do Estado. Como a gente já sabe, vem acompanhando, haverá uma eleição indireta por conta da saída de Cláudio Castro para se candidatar a senador da República, conforme ele já anunciou. Isso correndo tudo bem, sem nenhuma alteração nesse processo que está sendo também está sendo julgado pelo STE da CEPERJ. Correndo tudo bem, ele sai do cargo e aí tem essa eleição indireta. A Alerj fez essa mudança na lei, né, do desincompatibilização e também de 24 horas apenas do cargo e a votação aberta, né, o voto aberto para escolher o governador da República. E nós vamos comentar sobre a decisão do Fux, que muda justamente esses dois pontos e aí pode redesenhar todo o tabuleiro dessa eleição indireta. Ainda no portal Folha 1, Ministério Público pede suspensão da demolição do edifício Itu em Campos. Imuniza Campos busca aplicar cerca de 1.000 doses de vacinas por mês. Erros de Trump no Irã favorecem a Campos de Frederico. Vamos comentar sobre isso também. Consequências da guerra no Irã, escalada da guerra no Irã, que ontem fez com que o barril de petróleo, referência mundial, chegasse a $114 no meio do dia aqui no Brasil. No final do dia baixou para $107, mas está aí, acima dos $100 já por alguns dias. 3 semanas de guerra no Irã. Homem condenado por estuprar a própria filha é preso pela DEAN. Situação de abandono do Morro do Itaoca é alvo de reclamações. No portal folha1.com.br ainda, em destaque, Campos se mantém como referência do Brasil em saneamento. Olha, boa notícia, o município ocupa hoje a 29ª posição entre os 100 maiores, as 100 maiores cidades do país em saneamento. Campista convocado para a seleção brasileira sub-16 para torneio na França. Idoso morre no Hospital Ferreira Machado após acidente de moto. Crianças são encontradas desacompanhadas dentro de ônibus. E ainda, nadadora de Campos conquista 3 ouros no circuito Celebridades. É a Nicole de Twin. Boi morre ao realizar castração no Hospital Veterinário na UENF. E por prisão de vereador, PSD de Paz quer investigação do STJ contra Castro. Essas são as manchetes que estão lá no portal folha1.com.br. São 7h12 em Campos. Vamos abrir este programa de hoje, trazendo aqui, cumprimentando os integrantes da nossa bancada e já trazendo os temas aqui para a gente discutir e debater essa questão da votação do Fux. Mas antes, primeiro de tudo, deixa eu trazer o bom dia do Everton Luna com a gente aqui nesta bancada hoje. Ô Everton, obrigado pela sua presença, bom dia, seja bem-vindo sempre aqui ao Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio. A gente vai trocar essa ideia, né, sobre esses assuntos que estão em voga, que estão no noticiário, estão no Folha 1, que é tão importante, né, para o nosso dia a dia, né, para a política nacional, estadual e também internacional, né. Sim, não tem dúvida, tem muitos temas para a gente conversar aqui, inclusive um deles a gente pode falar, as informações e especulações e expectativa também com a movimentação aqui da nossa região desse tabuleiro político, que é a saída ou não do Vladimir da prefeitura para se candidatar, qual cargo seria, enfim, vamos conversar a partir de agora sobre tudo isso. Meu caro Aloysio Abreu Barbosa, deixa eu trazer o seu bom dia, cumprimentá-lo aqui
agradecer pela presença aqui na bancada sempre. É importante poder contar com você. E depois do seu bom dia, eu trago só um preâmbulo aqui do que foi essa votação, dessa decisão do Fux, que aliás vai para plenário ainda, e aí sim vai ter a votação sobre essa decisão e, né, definitivamente, provavelmente deve ser aprovada essas duas mudanças que ele fez nessas regras que a Alerj aprovou para essa eleição indireta, eleição tampão, onde os deputados, né, vão escolher o governador para esses 8 meses aí, a partir de abril. Então, primeiro, deixa eu trazer o seu bom dia. Obrigado pela sua presença aqui, Aloysio. Bom dia, desculpa, meu áudio estava travado. Bom dia, Nogueira. Quem está na técnica hoje é quem? Beto. Bom dia, Everton. Bem-vindo aí nessa nova etapa sua aqui na bancada. Bom dia, sobretudo, você, ouvinte, e pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Acho que o assunto aí do final do dia, final do dia de ontem e o início do dia de hoje, é a decisão monocrática, liminar e monocrática do ministro Luiz Fux, do STF, sobre as regras da eleição do mandato tampão. Né? Eu acho que, assim, para não ficar... Como você falou, Nogueira, vai a plenário ainda, mas está valendo. Uma decisão liminar monocrática que vai a plenário, mas estava nesse momento que está valendo. E não vejo possibilidade da decisão ser reformada. E não é preciso ser jurista para entender. O Brasil é uma federação, correto? É uma união federal entre estados federados, correto? Esses estados federados têm municípios, correto? O município tem sua lei própria, não tem? Campos pode ter uma lei, por exemplo, de isenção fiscal para determinada atividade econômica que Macaé não tem e vice-versa, não pode? Nenhuma dessas leis pode ir contra a lei estadual. Se for, prevalece a lei estadual. Por conseguinte, se uma lei estadual se contrapor uma lei federal, prevalece a lei federal. A Alerj, que está nas cordas desde da Operação Encarne, que levou à prisão de Rodrigo Bacelar, e o afastamento dele da presidência, assumiu o Delaroli, que até hoje é interino. O que diz a Constituição Estadual? Que quando, no caso de vacância do cargo do governador, né, assume o vice. O vice era Tiago Pampolha, que renunciou justamente numa manobra de Bacelar lá atrás, abril do ano passado, para assumir o TCE, para abrir espaço para ele, Bacelar, assumir na renúncia de Castro. Isso foi tudo muito bom, tudo muito bem, até que o momento que Castro vai viajar, Rodrigo assume interinamente e exonera o Washington Reis, que é ex-prefeito ex-prefeito de Duque de Caxias, que é o maior município da Baixada Fluminense, exonera o Washington Reis da Secretaria de Transportes. Flávio pede para voltar, porque o Washington é bolsonarista de primeira hora. Bacelar diz que não. O pai de Flávio, Jair, que tinha um acordo com o Rodrigo para apoiá-lo na eleição para governador, tirou apoio. E depois, em dezembro, vem a Operação Encarne, que afasta Rodrigo. Delaroli assume, mas a Constituição estadual fala que quem tem que assumir é o presidente da Alerj eleito. Não pode ser interino. Então ficou vago. Quem assume, não tem um vice, Pampolha saiu. Não tem presidente eleito, que o eleito que tem é Bacelar, fica renovando pedido de licença e está com determinação do Supremo, do ministro Alexandre de Moraes, de não assumir, entre várias cautelares. Tornozeleira eletrônica, entrega do passaporte, recolhimento noturno residencial, né? E afastamento da presidência. Então não pode ser Bacelar. Delaroli não pode porque é interino, não é eleito.
assume, então, o presidente do TJ, né? Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que tem, pela Constituição Estadual, 30 dias para convocar uma eleição para governador tampão. Eleição indireta pela Alerj. A Alerj vai e me faz uma lei dizendo que o voto seria aberto, por quê? O voto aberto é uma maneira... Aloysio concorre com Everton. Aloysio e Everton vão tentar fazer um lobby para Cláudio Nogueira. Se Cláudio Nogueira falar em quem ele votou, ou Aloysio ou Everton vão ficar muito chateados com Cláudio Nogueira. Então, esse é um ponto. Ele volta a decisão do Fux, o voto é secreto. E, principalmente, vale a lei de desincompatibilização de cargo executivo, que rege todas as eleições no Brasil, né? E é a TSE que fala que você tem que sair 6 meses antes. A Alerj colocou uma lei que podia renunciar 24 horas antes. Cargo executivo, André Siciliano ocupa como secretário de Relações Parlamentares do governo Lula. Cargo executivo, Douglas Ruas ocupa como secretário das cidades do governo Cláudio Castro, é deputado estadual licenciado para assumir esse cargo. Cargo executivo, Michione ocupa, que seria outro nome, né, como secretário também estadual de Cláudio Castro. Então, esses 3 nomes estão fora. Na verdade, isso é o que o Fux decidiu ontem, é o lógico. A lei federal se sobrepõe à lei estadual. A Alerj achou que podia criar uma Alerjlândia no Brasil, não vai criar, né? Ou não Alerj, perdão, um grupo da Alerj, né? Não vai criar, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo, né? E foi uma vitória inequívoca, jurídica de Eduardo Paes, cujo PSD entrou arguindo a inconstitucionalidade, sobretudo da mudança de prazo de desincompatibilização. E sem juízo de valor político nenhum. Tá certo. Tá certo. Era assim, todo mundo sabia que era 6 meses, como que você, em âmbito estadual, vai mudar de 180 dias para 24 horas por uma lei estadual. A lei federal fala de 180 dias, você vai querer mudar? Não vai. Em ano eleitoral, sinceramente, é primário o erro. E assim, é uma vitória jurídica de Paes, política, é uma derrota do grupo de Cláudio Castro, que é o mesmo grupo de Douglas Ruas, do PT de Siciliano, que é diferente do PT de Quaquá, que apoia Paes, né? É uma vitória jurídica, mas também política de Eduardo Paes, que vamos falar aqui depois com o pastor Henrique Vieira, tem mais de 30 pontos aí nas pesquisas de vantagem sobre Douglas Ruas na disputa ao governo do Estado. E aí, na eleição não tampão, na eleição de 4 de outubro, eleição... Agora, tem 2 pontos que eu gostaria de pedir a vocês para analisarem. Aloysio, porque aí são situações peculiares do Estado do Rio de Janeiro. Isso tudo está certo, você explicou perfeitamente, está corretíssimo para a gente entender, fica fácil. Agora, tem um ponto, você também lembrou bem que o Rodrigo tem renovado o seu pedido de licença. Por quê? Porque se ele voltar... E por que ele está renovando esse pedido de licença? Na esperança de reverter a decisão lá em cima, em Brasília, que o afastou da presidência da casa, ok? Se ele volta, pelo regimento interno da Assembleia Legislativa do Estado do Rio, tem que ter eleição para presidente imediatamente, ok? É um ponto. E aí define essa questão do presidente. Então ele vai mantendo essa renovação, que aí eu não conheço essa parte do regimento interno, até quando ele pode pedir essa licença, eu não sei. Pode. Não, se ele voltar, ele não pode voltar, porque tem que ter uma decisão dizendo que ele pode voltar. Ele assim, é o dilema, o Rodrigo não pode voltar. Não, ele volta como deputado, não como presidente.
presidente. Isso aí. O poder que Rodrigo tem, real nessa barganha, é renunciar. Porque se ele renunciar, é convocado imediatamente a eleição ao presidente da LERJ. E aí, esse presidente da LERJ, que parece que vai ser o caso, passa a ser o substituto de Castro. E hoje eu diria, se eu tiver... Não sou mãe de Ná, mas se fosse hoje, eu diria que é o próprio Delaroli. Está tendo tempo para fazer o seu trabalho lá. Percebe? O Rodrigo tem esse poder imenso. Se ele renuncia hoje, convoca a eleição. E aí não tem discussão no Supremo. Aí a eleição do presidente da LERJ pelos deputados, por quem, óbvio, elege o presidente da LERJ, e esse cara, de posse de um mandato eletivo de presidente, ele é o sucessor de Cláudio Castro. O renúncia até 4 de abril. Esse é o poder de Rodrigo hoje. No despacho do Alexandre, ele pode voltar como deputado comum, não como presidente. Ele reassume o cargo. Agora, tem um outro ingrediente aí que faz da eleição do Rio ser, infelizmente, eu falo isso com muita tristeza, a gente acho que comunga do mesmo pensamento, a política no estado do Rio vai de mal a pior, vai muito desgastado, como você disse, a Assembleia nas cordas, o governo do estado também, tem uma série de denúncias e tem um processo sendo já concluído com 2 votos contrários ao governador, que é o processo da CEPERJ. E esteve agora no plenário, houve um pedido de vista mais uma vez, e a ministra Carmen Lúcia determinou que, hoje é dia 19, até o dia 24, esse processo retorne para a votação, que é o processo que pode caçar, e aí é outro caso, caça inclusive a chapa Cláudio Castro e o Pampolha, isso o Pampolha como vice é chapa isso, não caça ele do tribunal, caça ele lá como chapa. E caça também o deputado estadual Rodrigo Bacelar por abuso de poder, nesse caso CEPERJ. O meu caro Everton, deixa eu pegar a sua opinião e trazer esse cenário aí, rapaz, conflituoso, que está na justiça para definir o futuro do estado do Rio. Que aí o governador sendo cassado, nós teremos uma eleição direta, ou seja, a população vai votar para governador em abril, final de abril, se ele for cassado. Como é que está o processo? Como é que está esse processo, Everton? Você tem acompanhado isso de perto? Esse processo está no TSE, né? A relatora Isabel Galotti já proferiu o voto dela, já foi seguido por mais um ministro, e, assim, nos bastidores, o que a gente ouve, o que a gente lê, é que Carmen Lúcia, prevendo um desgaste do tribunal no ano eleitoral, ela impôs essa data, para que não seja sempre protelado, para que essa votação seja concluída o quanto antes. Porque já, se eu não me engano, é o 3º pedido de vista desse processo. Então, o adiamento recorrente não estava ficando bonito para o tribunal, né? Então, a Carmen Lúcia, como a presidenta do Tribunal Superior Eleitoral, definiu essa data para que seja resolvido o quanto antes. Eu acho que isso tem muito a ver com a imagem do tribunal em um ano de eleição. Não, perfeito. Aliás, falar em imagem da Suprema Corte Brasileira, a coisa não vai nada bem. Cada dia que passa, aí uma expectativa gigante, até mesmo da delação de Vorcaro, e aí seria um Deus nos acuda. Mas, Aloysio, e nesse processo que a gente falou, o Everton arredondou aí, quanto à votação, porque assim, com esses 3 nomes aí fora do páreo que você citou, quem que poderia ser? Quais os outros nomes? Porque você vai ter que recorrer a quem não tem cargo nenhum público
evidentemente, para poder ter o direito de concorrer. E aí a coisa fica bem mais complicada para todos os dois partidos. E você fala assim, eu te pergunto, a importância desse mandato tampão na conexão com a eleição de 4 de outubro, Aloysio? Olha, eu acho que não sendo Douglas Ruas e não sendo André Siciliano, e não podem ser, isso não é juízo de valor moral, isso é interpretação da regra que vale para todos os demais candidatos, que é prazo de desincompatibilização de 180 dias. É isso que a lei federal fala. Então, não podemos ser Douglas Ruas, que é pré-candidato a governador em outubro, não sendo André Siciliano, que seria, na pior das, assim, na menos ambiciosa das hipóteses, um palanque no cargo para Lula no estado do Rio de Janeiro. E aquela coisa, você está na cadeira, está no agosto, né? Podia ser também candidato, estão fora. Só uma coisa, tá, Nogueira, que você falou e Everton falou, Carmen Lúcia está no TSE porque é ministra do Supremo. Mas o TSE não é composto só de ministro do Supremo, é também composto de ministro do STJ, né? O desgaste do Supremo, logicamente, afeta o desgaste do TSE. Mas o TSE não é exclusividade do Supremo. Há rodízio em todos os tribunais, ok? Só para deixar claro para o ouvinte que às vezes pode confundir essa sopa de letrinhas, né? Sinceramente, o estado do Rio, se você tentar fazer uma projeção, é um pouco, né? É tipo fazer projeção de briga de foice no escuro, né? Mas eu acho que, com o caso Ceperd, eu concordo com a análise do Everton, e acho que Carmen Lúcia está coberta de razão. É, sem sombra de dúvida, no meu modesto juízo de leigo, a melhor ministra do Supremo Tribunal Federal, a melhor ministro, que é sem gênero, né? O que prova que a gente devia ter mais mulheres lá, até porque Rosa Weber, que estava antes, era excelente também, né? Não se metia nesse bando de confusão que você vê, bando de homem metido aí, ministro do Supremo, né? Estão falando agora de entregar Dias Toffoli para preservar Moraes, eu estava vendo hoje, abrindo hoje o site aqui no Metrópolis, enfim, é outro papo. Eu acho que não deve haver, mesmo se houver condenação se perde, outra eleição. Eu acho que o que vai caminhar, cruzando a decisão de Fux com a decisão do TSE, caso o TSE condene Castro, é uma eleição a presidente da Alerj e essa pessoa assume interinamente até o governo. Hoje eu diria que a decisão já tomada liminar de Fux, com a decisão de ser tomada pelo TSE, se vai ser ou não, acho que ambas hoje afunilariam, até por princípio, existe um princípio no direito chamado razoabilidade. Estamos hoje há 6 meses, 19, 31, 31 menos 19 vai dar? 31 menos 19? 31 menos 19 vai dar 50. Não, 31 menos 19. Menos... 19 vai dar 12. Estamos hoje há 6 meses e 12 dias da eleição. 6 meses, 12 dias e 28 minutos, para ser mais exato, da abertura das urnas. Então, pelo princípio da razoabilidade, Castro se afastando ou Castro sendo cassado, eleição direta do presidente da Alerj e essa pessoa assume. Perfeito seu comentário. Acho que a justiça cumpre a determinação da lei, claro, mas existe uma questão de bom senso também. Como que a própria justiça vai fazer uma eleição estadual em cima da outra praticamente, né? E não sei se você vai concordar, mas para os grupos políticos do Estado do Rio, seria o melhor dos mundos, não seria não? Porque assim, vamos supor que a esquerda lança lá um candidato para o governo do Estado nesse mandato tampão e perde para a direita, ou vice-versa, a direita lança e perde para a esquerda. Há um desgaste aí grande que pode ser
medido depois lá nas urnas de 4 de outubro, que é o que interessa para os candidatos que estão aí disputando o interesse da eleição no estado do Rio. Ou seja, seria prejuízo para todo mundo, né, Luiz? Cara, infelizmente a política fluminense há algum tempo tem sido jogo de perda, né? E acho que nesse princípio, infelizmente, hoje, calcular perda menor, até o juízo universal em qualquer democracia que é voto popular, seria o melhor. De novo, evoco o princípio da razoabilidade que deve reger o judiciário. Tanto em relação ao Supremo, no caso das regras para governador de mandato tampão, quanto para o caso CPERJ. Porque tudo se afunila. Tudo se afunila, entendeu? E tem outra coisa, como você disse, é tão complicado o momento da política no estado do Rio, que o Ricardo Couto, que é o desembargador que chegou a assumir, quando o Cláudio Castro viajou agora recentemente, a única coisa que ele fez, eu acho que foi dar ponto facultativo de sexta-feira de carnaval. Ele não botou a mão em papel nenhum mais. E deixou claro lá que não queria se meter nessa todas as fontes, ele quer tanto assumir o governo do Estado, quanto algum de nós quer tirar o dente ciso sem anestesia. Boa. Quer dizer, é complicado esse momento que o Estado do Rio passa. Aqui, vamos trazer pro nosso canavial essa conversa. São 7h35. Caso o Everton, você tem aí alguma posição sobre a questão do Estado, fique à vontade. Pode trazer alguma novidade, alguma informação. Everton, você é repórter de política do jornal Folha da Manhã, então sempre tem aí um bastidor novo também. A Luísio tem os bastidores, sempre compartilha com a gente aqui o que pode, mas eu queria trazer isso aqui para o nosso canavial, como diz o Aloysio, parafraseando lá o nosso querido e saudoso Capi, que é um outro tema também muito, muito interessante. Aí a gente segue nessa linha de política ainda. Depois a gente pode até viajar lá viajar virtualmente para o Irã, porque não dá para ir para lá agora não. Assim, o Vladimir, a pergunta do momento: sai ou não sai para ser candidato? E se sai, para qual partido o Vladimir vai? Aloysio, eu começo com você. Você tem aí algum bastidor, alguma informação, pela experiência política também, que assim, não dá para você, como você disse aqui, dá para ser mãe de Ná, vou saber o que tá, né? Não tem como. Eu tive com o Frederico Paes essa semana também, chamei, fala prefeito, aí ele olhou assim, falei, não, ainda não. Quer dizer, até brincando, mas sem nenhuma intenção de nada, apenas só cumprimentando ele, e assim, mas há um respeito entre os dois muito grande, há um cuidado entre os dois muito grande nesse momento ainda em que eles não anunciam o que de fato vai ser. O que será? O que você pode trazer aí, Aloysio? O mais esperado é que Vladimir, já está marcada uma reunião no dia 2 de abril, né? No próximo dia 2, no Trianon, que vai ser também uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Campos. Ora, com todo o secretariado, com todos os integrantes do governo, vai ser no Trianon, dia 2 está marcado. Estou dando aqui em primeira mão. Né? Se fosse uma reunião qualquer, a tendência é você ficar na dúvida. Como ela está também para ser uma sessão extraordinária da Câmara, para que uma sessão extraordinária da Câmara? Para dar posse a Frederico, tão logo Vladimir assuma. Então, tudo indica que Vladimir vai sair para vir a deputado federal. Vladimir, na verdade, mirou vice, né? Foi cogitado tanto por Eduardo Paes como por Douglas Ruas, mas acabou sendo preterido por ambos. Os dois preferiram ter vice da Baixada, né? Que realmente é uma região com maior densidade eleitoral do que a nossa Fluminense, né? O primeiro colégio eleitoral entre os municípios fluminenses é o Rio de Janeiro.
segundo, terceiro e quarto ficam na Baixada. Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Minópolis e... esqueci agora, não quero saber isso de cabeça, mas enfim, de fato é muito voto, né? Então, Vladimir tem essa coisa aí de via federal, carro que ele já exerceu, inclusive, com muito êxito. Há que se lembrar, ele conseguiu, como deputado federal, a emenda de bancada que permitiu a conclusão do prédio da UF, né, da UF Campus, e fez passar por várias comissões, depois como prefeito continuou fazendo lobby para que passasse o projeto do semiárido, que beneficiaria 22 municípios do Norte e Noroeste Fluminense, embora tivesse muita gente, inclusive em Campos, uma coisa até vergonhosa, jogando contra o projeto, né? Porque sabe-se Deus por quê, né? Enfim, já conhece Brasília, ele tem entrada em Brasília, né? Então, deputado federal seria o caminho, né? Agora, há notícias de que ele está na dúvida, porque Vladimir realmente, ele gosta de ser prefeito de Campos. Isso é um fato, né? A gente sabe que, por mais racional que as decisões devam ser na política, o emocional pode pesar. Há também o fato de que uma transição, como se imaginaria, ela não foi feita da maneira, talvez, ideal. Então, isso indica dúvida. Se eu não faço a transição para Nogueira, é porque eu tenho dúvida se eu vou entregar para Nogueira o cargo ou não. Desculpe, completar a análise. Garotinho, o pai dele, embora vivam se bicando, é frontalmente contrário a ele renunciar ao cargo de prefeito. Disse isso, inclusive, em entrevista a mim, embaixo da famosa casuarina Chapéu de Sol. Mas ele por conta de ser um pré-candidato a deputado federal e querer abocanhar esses votos aqui do filho, não quer não? Não seria isso? Tem outros motivos. Sim. Como ele me falou em off, eu eticamente estou impedido de reproduzir aqui. Não, perfeito. Off é off, bastidor que é possível revelar, revela. O Everton, você que está na cobertura política, para qual partido Vladimir vai, caso ele de fato saia e venha ao pré-candidatura aí de deputado federal? Parece que ele está bem alinhado com o PL, tem sempre aí conversa com Flávio, que hoje é o nome que desponta aí da direita e do bolsonarismo também, subindo, como o Luiz tem trazido aí nas pesquisas, de forma extraordinária. Dia 12 de fevereiro, está anotado aqui na minha agenda, Luiz. Você falou Nogueira. Você chegou a comentar ao vivo aqui também. 7 pontos não se cresce assim do nada. Naquele dia você falou comigo, anota aí que se ele continuar crescendo, alguma coisa nesse sentido, vai colocar frente aí nessa eleição, vai mexer nesse tabuleiro político, que é o Flávio. E você, Everton, tem algum sinal aí, tem alguma conversa aí no sentido de Vladimir caminhar para algum outro partido, que seja o PL, algum outro? Olha, Nogueira, algum tempo atrás, ali pela época da festa de Santo Amaro, havia um burburinho que ele poderia ir para o MDB, mas que também não caminhou, e aí se perdeu esse fio. Mas semana passada, retrasada, Flávio, segundo os bastidores, entrou em contato com Vladimir para que ele fosse o deputado pelo PL e fosse o coordenador da campanha do Norte e Noroeste, da sua campanha presidencial aqui na nossa região. Então, fica nessa dúvida. Como tudo que cerca essa decisão do Vladimir, né? Que até o momento, vai, não vai, fica ou não fica,
muda de partido ou não muda de partido. Ele afirmou no dia do lançamento da pedra fundamental do batalhão de Guarulhos que, caso ele venha deputado, ele terá que mudar de partido. Então, isso está decidido. Se ele for deputado, ele vai procurar um novo partido. Qual o novo partido, a gente ainda não tem essa certeza. Mas que, caso ele saia, porque a gente sempre coloca na condicional, né? Caso ele saia, caso ele seja deputado, é bem provável que ele mude de partido, só não sabemos qual. E aí, claro, evidentemente que está dentro para a gente só pontuar aqui, importante, a questão do prazo. Pela lei, a janela para mudança partidária, sem que tenha nenhum problema, né, jurídico do partido, é até o dia 5, assim como a desincompatibilização, que aí tem que deixar o cargo onde está no momento, seja ele qual for, cargo público, seja até de servidor ou não, ou no caso do Vladimir, de prefeito. Ô Aloysio, e sobre essa questão dessa, porque assim, rapaz, se ele tivesse aqui, ele ia falar assim, Aloysinho, e Vladimir vai pro... Ele falava o partido. João Peixoto, saudoso, como a gente sempre fala aqui, comenta, entende muito dessa questão de legenda partidária, porque o sarrafo em cada partido desse é tão alto, que pode o cara ter muito voto e não chegar lá, e não ganhar a eleição. Você tem o que aí de novidade e de informação, para que caminho o Vladimir pode seguir, o Aloysio? Uma coisa é certa, no PP ele não vai ficar, né? Doutor Luizinho, que é o nome forte do PP aqui no Fluminense, teria feito carga para que ele não fosse vice, né? Para que ele não fosse vice como ele queria ser. No PP ele não vai ficar. MDB, como o Mérito falou, chegou a ser cogitado sim, mas não mais. O destino partidário do Vladimir vão ser ou PL ou PSD. Né? Ele tem convite de Flávio Bolsonaro e de Kassab, né? De Flávio para o PL e de Kassab para o PSD. Vladimir tem, assim, a parte política, ele tem uma boa relação pessoal com o Flávio. Flávio, você falou que eu disse em fevereiro que ele havia crescido 7 pontos. Estamos em março. Flávio cresceu 10 pontos de dezembro a março. E as pessoas, às vezes, não têm noção do que é crescer 10 pontos num país do tamanho do Brasil. Amigo ouvinte, amigo telespectador, 10 pontos é o estado de São Paulo. É isso. Flávio, de dezembro a março, cresceu, em média, 2 casas decimais. Isso, como é proporcional sempre, isso é a volta a dar com pau aqui ou na China, na Índia, nos Estados Unidos, em qualquer lugar. A China não tem eleição direta, né? Mas na Índia, que é uma democracia, que tem hoje é mais numerosa, tem mais população do que a China. Isso é volta a dar com pau na Índia, 10 pontos. Né? E isso reforça, Flávio se tornou rapidamente um nome competitivo, está em tendência de crescimento em todas as pesquisas. Vamos conversar isso aqui com o pastor Henrique Vieira daqui a pouco. Né? Ainda não bateu o teto, deve bater daqui a pouco, né? Até porque é uma eleição muito polarizada. Vai ser de novo uma eleição, tudo indica que vai ser de novo uma eleição em 2 turnos definida no Photoshop pela rejeição, a última, entre 2 enormes rejeições de Lula e Jair Bolsonaro, foi definida por 1,8 ponto. 1,8 ponto. É a menor diferença na história da República Brasileira desde que o segundo turno foi instituído a partir da eleição de 1989. Né? Ou seja, tem algum tempo. Né? Então, em relação ao Vladimir, o apoio dele a Flávio é uma certeza. O destino partidário ainda é uma dúvida. Porque se ele for para o PL, ele vai ficar muito bem se Flávio ganhar. Mas a eleição está definida.
Flávio está crescendo, mas Lula ainda lidera numericamente. E Lula é Lula. Está com a máquina na mão. É um animal político, mesmo com a idade avançada. Lula não pode ser subestimado. Então, se Lula vencer, o PSD seria melhor. Por quê? Se ele vai para o PL, ele vai conseguir muita coisa com o governo se Flávio ganhar. O PSD é de Kassab, gente. O PSD, se ganhar Lula, se ganhar Flávio, se ganhar Cláudio Nogueira, se ganhar Everton, o PSD está no governo. Então, o PSD é uma segurança de você conseguir acesso ao próximo governo federal, qualquer que seja ele. Entendeu? Então, política tem que ter, como na guerra aí do Irã, a diferença entre tática e estratégia. Estrategicamente falando, o PSD seria um destino mais seguro. Mas pode pesar a proximidade dele com Flávio, o bom momento de Flávio nas pesquisas, né? Ele acaba indo para o PL. Mas, assim, estrategicamente falando, na incerteza de quem vai vencer a eleição, o PSD é um destino seguro. O PSD sempre esteve e sempre vai estar com o governo de plantão. É tipo mariposa? A luz acende, ele aparece? Não, mas a mariposa é mais esperta, porque não se queima na luz, não. Não se queima, tem isso também. Cara, e aí, agora, todos os dois partidos têm o sarrafo muito alto, ou seja, não adianta você ter voto para ganhar. Você tem que ter voto para ganhar dos seus adversários e tem que ter voto para ganhar dos seus aliados ali do partido. Ou seja, dos seus concorrentes dentro do próprio partido. Um exemplo aqui, o próprio partido do Vladimir em Campos, o PP, fez 6 vereadores, não foi? Olha aí, tem vereador ali com mais de 5 mil votos e tem vereador lá com 2 mil e poucos votos que não conseguiu a legenda. Então, assim, uma comparação sem levar em conta a proporção, né, porque é muito maior, não é uma escolha fácil. Agora, também tem o outro lado. Se o Flávio chegar para Vladimir, que são amigos e já, como você disse, batido o martelo, ele apoia, é isso mesmo, beleza? Falar, não, Vladimir, vai para o sacrifício, vai para tal partido, para puxar voto em tal partido. Pode também acontecer isso, não sei se tem esse bastidor rolando, mas é a coisa da política, ela é viva. E se só me permite uma outra coisa. Paes está com 30 pontos à frente, na Real Time Big Data agora de março, mais recente, à frente. Com essa decisão de Fux ontem, uma vitória política, jurídica de Paes, mas é também uma maneira de Douglas Urso não se fortalecer ocupando a cadeira provisoriamente, entendeu? Então, está no PSD... e o apoio de Vladimir também, apoio de Vladimir para Flávio é uma certeza, tá? Mas é disputado tanto por Paes quanto por Douglas Ruas. E hoje, a juízo de hoje, estamos a 6 meses e 16 dias da urna, onde, como diria Marco Maciel, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Assim, o mais seguro, hoje, a juízo de hoje, apoia Flávio, e o PSD apoiar Eduardo Paes, porque você fica bem. Gente, qual município não depende de boa relação com o Estado e com a União? Agora, nem tudo é tão exato assim. A política é humana e como todo trato humano, é carregado de subjetividades, né? Mas vamos saber. Em breve nós vamos... Hoje é dia 19... Amanhã vamos entrevistá-lo aqui, vamos perguntar diretamente a ele. Eu não quis adiantar, deixei justamente para você, mas amanhã o Vladimir, se Deus quiser, vai estar aqui, vamos estar aqui também, se Deus permitir, né? E a gente vai bater esse papo. Acho que essa informação a gente deve colher amanhã, se bem que ainda tem até o dia 5, né, Luiz, para revelar essa mudança. Mas no fundo ele já sabe qual a decisão que ele vai tomar, enfim. É o que você falou. Não sei se cara. Não sei se a decisão entre ficar prefeito, ser deputado, eu acho que ele já tem. Sim. A do partido, até a última vez que eu falei com ele, sobre isso, tem cerca de 1 semana e meia, 2, ele não tinha certeza ainda não.
Todas as duas decisões são difíceis. Sim, você sair, você tem questão de família, né, dos filhos, você passa, ele já viveu essa experiência, ele sabe disso. Brasília não é brincadeira, é pesada a distância, essa coisa toda. Mas assim, eu acho que o mais difícil delas é a decisão acertada do partido. Essa é na minha concepção, né? Todas as duas são difíceis, mas a decisão, se ele já decidiu qual vai ser, se é deputado, beleza, qual partido? Essa é a principal delas. PL ou PSD? Se pesar mais o pedido de Flávio, PL. Se pesar a lógica presente, tipo, o Eduardo Paes favorito a governador, e a possibilidade também que Lula tem de se reeleger, o PSD é mais seguro. Boa análise, Luiz. Aqui, são 7h54, estou aqui conversando com a assessoria do deputado, está a caminho aqui de Campos, né, o deputado pastor Henrique Vieira, mas ainda cabe um tempinho aqui, Luiz, para a gente falar, se a gente continuar aqui nessa conversa do Vladimir, tem questão do garotinho para trazer, essa coisa e tal, mas eu queria dar uma beliscada lá no tema guerra do Irã, porque tem o que a guerra do Irã tem a ver com Campos. A gente pensa que nada, mas tem tudo, pode ter tudo a ver, como teve no início do governo Vladimir a guerra da Ucrânia. A Rússia invadindo a Ucrânia, voltou o barril de petróleo a disparar no valor, e agora mais ainda do que naquela época, tanto pelo fechamento do fechamento do Estreito de Hormuz, como também pelo o ataque impressionante que o Irã faz. O próprio presidente americano se surpreendeu com a quantidade de armamento e munição do Irã, espalhando a guerra pelo Oriente Médio. Ou seja, ao invés de tentar um ataque, um contra-ataque aos americanos, o Irã resolveu pulverizar a guerra nessa escalada. E ontem, por exemplo, num ataque a uma reserva de gás no Catar, o barril de petróleo chegou a 114 dólares, e depois, Aloysio e Everton, fechou o dia a 107 dólares. Quais são as consequências dessa guerra para Campos, Aloysio? Para o mundo todo, né, Guilherme? Vamos lá. Vou pedir um favor a você, a Everton e ao ouvinte. Olha ao redor, olha ao seu redor agora. Everton, por favor. O que está ao redor aí que não tenha sido trazido por um caminhão a vida diesel? Está explicada a relação da guerra do Irã com a realidade do brasileiro. Aumenta o preço do diesel, aumenta o preço do frete, aumenta o preço de tudo. O deputado pastor Henrique Vieira já entrou. Já está aqui com a gente, na conexão. Eu quero só... A gente pode fazer um intervalo rápido, de 2 minutos aqui, para trazer o deputado e ajustar tudo aqui certinho, para ficar legal? São 7h57 em Campos. Então, a gente faz essa pausa aqui com o Aloysio Abreu Barbosa, com o Everton Luna, para voltar em 2 minutos, conversando com o pastor Henrique Vieira, deputado federal, ao vivo com a gente aqui neste Folha no Ar. 7h57, oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. A Proteus